Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa quarta lição, o secamento do Rio Eufrates. Antes de começar, eu pediria para vocês compartilharem o nosso canal, fazer um comentário e se inscrever e deixar o seu gostei, tá bom? Eu quero lembrar que nós oramos no sábado, às sextas-feiras, mas eu oro todos os dias. Antes de começar a lição, eu faço uma oração. Depois é que eu inicio a lição. Então, quando você pegar esse vídeo, antes, peça que o Espírito Santo lhe dê entendimento. E peça o que você quiser, porque Ele lhe ouvirá. Tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta-feira. O secamento do Rio Eufrates. Um dos pontos fortes de Babilônia era a maneira como o Rio Eufrates passava por baixo de suas muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. Isso também provou ser a sua fraqueza. O antigo historiador grego, Heródoto, relata que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Pode haver alguma dúvida de que essa é a mesma festa descrita em Daniel? Então leia Daniel 5, 18 a 31 e Apocalipse 16, 12, 19. Que paralelos você encontra entre as últimas pragas de Apocalipse e a história da queda de Babilônia? Bem, Cristo destruirá a Babilônia para salvar seu povo. A queda da Babilônia histórica é um tipo ou representação do que Cristo fará nas últimas pragas. Bem, eu quero lembrar que nós temos um vídeo no canal chamado As 7 Pragas e eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então, voltando para a lição, o que a história do Rio Eufrates tem a ver com o fim da história do mundo? Em Apocalipse 16:12, a sexta praga, o secamento do Rio Eufrates, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente, que será a vinda de Jesus Cristo e seus anjos. Então, Eufrates representa os povos sobre os quais a Babilônia simbólica exerce domínio, e a secagem de suas águas indica que eles estão retirando seu apoio à Babilônia. Os reis do Oriente simbolizam a Cristo e aqueles que o acompanham. E o Armagedon, a batalha final do grande conflito entre Cristo e Satanás, que será travado no campo de batalha desta terra, mas depois dos 1000 anos, quando todos os ímpios reunidos com Satanás se reúnem para tomar a nova Jerusalém celestial, então Jesus Cristo transforma a terra em um lago de fogo. Satanás, as bestas e os ímpios serão consumidos no lago de fogo. É o fim do pecado e de Satanás. Mas existem duas interpretações aceitas pela Igreja Adventista que têm vários pontos em comum. Vamos ver quais são? Primeiro, que será a última grande batalha na história dessa terra e que ainda está no futuro. 2, que será a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16:14. Que o grande Rio Eufrates simboliza pessoas. Que os 3 espíritos imundos de Apocalipse 16:13 são, representando o papado, o protestantismo apóstata e o espiritismo ou o paganismo. Quinto, que esses 3 espíritos são os instrumentos que reunirão as nações para a batalha. 6, que os instrumentos da reunião, 3 espíritos imundos, são de natureza religiosa e as forças que se reunirão são políticas e militares. 7, que os preparativos para a batalha serão feitos durante a sexta praga, mas
que a batalha será travada durante a 7ª praga. E a batalha final, o Armagedon, depois dos 1000 anos, 8, que em determinado momento será uma batalha real entre pessoas reais usando armas reais. 9, que haverá derramamento de sangue de uma escala sem precedentes inimaginável. 10, que todas as nações da terra estarão envolvidas. 11, que Cristo e os exércitos do céu finalmente intervirão e encerrarão a batalha final. 12, que os santos vivos testemunharão a batalha, mas não participarão diretamente dela. A diferença fundamental entre as duas opiniões reside na interpretação dos termos Eufrates, reis do Oriente e Armagedon. A primeira opinião sustenta que esses 3 termos têm um significado geográfico, mas a segunda visão afirma que eles devem ser interpretados de forma completamente figurada, de acordo com o contexto dos capítulos 13 e 19 de Apocalipse. Bem, na 5ª lição vamos falar da 7ª praga, que é a vinda de Cristo, né? Mas veja bem, as pragas cairão somente sobre os ímpios, aqueles que não aceitaram o clamor das 3 mensagens angélicas e as desprezaram e se voltaram contra o povo de Deus. Todos os seres da terra tomarão a sua decisão entre o selo de Deus e a marca da besta, para que ninguém possa alegar que não sabia. E a Igreja Adventista do 7º dia, ela está preparada para em 7 dias levar as 3 mensagens para toda a terra. Mais detalhes no vídeo sobre as pragas, na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você olhar bem para o final da história, na época das pragas, na última descrição dos eventos que precedem a vinda de Jesus, podemos ver que representa a secagem do rio Eufrates, a abertura do caminho para aquele que conquistaria a cidade e conquistaria o reino da Babilônia. Ciro aparece aqui como uma antecipação de Cristo no livro de Apocalipse. Quando o rio Eufrates seca, o caminho fica exposto para aquele que vem do Oriente assumir seu reino e dominar para sempre, estabelecendo o seu reino, que será eterno. Em outras palavras, Ciro configura Jesus nesse contexto. Quais são os passos que levaram a esse resultado? Lembra-se? Se observarmos a sequência de como esse processo ocorreu, o rio Eufrates seca, ou seja, a Babilônia perde o apoio que tinha. Assim como se olhássemos para o final da história, o ressecamento do rio Eufrates tem uma implicação. A Babilônia espiritual perde seu apoio e o seu sustento. Isso prefigura a queda final da Babilônia, do sistema que se opõe à verdade, o sistema que se opõe a Deus e que estabeleceu para si uma obrigação de adoração, opondo-se à adoração verdadeira, que é a adoração ao nosso Deus. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, o acerto de contas virá. O juízo fará justiça para o seu povo, tanto para os vivos como para os mortos. Amém. Bem, você quer saber mais, né? Então não perca a lição de quinta-feira. Ciro, o ungido. Eu me empolgo muito com o Apocalipse. Bem, não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.